Olá! Hoje eu estou iniciando em captura de tela para a gente ver como é que é. Vocês podem colocar nos comentários o que é que vocês preferem, se dessa forma que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer aqui, ou se usando a câmera. Pode ser até que eu continue essa mesma parte, né, a parte 6 dessa segunda temporada com a câmera, mas agora eu quero mostrar dessa forma. Eu vou explicar uma mudança que eu fiz aqui. Eu alterei um pouco essa área aqui, certo? Essa área da sombra da pedra. Porque embora eu não esteja fazendo um realismo, realismo mesmo, que eu poderia chamar de hiperrealismo, que é igual a foto, mas isso foi um nome criado posteriormente, porque o que alguns artistas inclusive consideram ainda que a existência somente do realismo e no caso, quanto mais próximo à realidade, no caso uma foto, parecido com uma foto, né, mais realista no caso, seria um realismo mais bem feito, uma aprimoração da habilidade do realismo. Para alguns artistas, alguns consideram assim, outros não, outros preferem usar o termo hiperrealista, né, o hiperrealismo, para diferenciar um realismo mais simples de um realismo mais parecido com foto. Eu já falei muito sobre isso, eu não quero me estender muito não. Mas é porque eu quero que vocês entendam uma coisa, que mesmo quando a gente trabalha com impressão do que é real, não com o que é real, a gente pode sim se aproximar um pouco mais do que é real, utilizando os fundamentos da arte, né, como sombra, luz, as cores, essas coisas todas, mesmo que de uma forma intuitiva, algo que você já traga na alma e consiga colocar para fora, ou uma forma intuitiva também que você adquiriu com o tempo, quando você foi assimilando os conhecimentos que você tem, certo? Porque, como eu já falei, eu acho que foi no vídeo passado, não, no vídeo retrasado, você pode adquirir essa capacidade do feeling, essa capacidade da percepção da alma. Já nasceram com isso, não vamos entrar na questão de como aconteceu isso, mas você sabe que algumas pessoas já trazem isso com mais facilidade desde cedo, e outras não, mas isso não importa. Isso que você tem que entender. Isso não coloque em competição e comparação, porque isso vai atrapalhar a vida, o crescimento de vocês, a evolução em todos os sentidos, inclusive na arte, se é isso que você está procurando aqui. E se você está procurando terapia, no caso, né, dos livros de colorir, aqui a gente está colorindo a line art, entenda que competição e comparação vai atrapalhar no progresso do seu tratamento, certo? Então não pense nesses termos, pense sempre da seguinte forma: o que é que eu posso, a partir do que eu tenho, aprimorar, melhorar, para que eu consiga fazer exatamente o que eu quero fazer. Tem gente que não viu outro vídeo e certas coisas eu vou repetir, porque eu não quero que fique muito para trás, já que isso é um intuito que eu tenho aqui. Ajudar você a descobrir esse feeling, essa percepção de alma, e essa percepção de alma vai não somente ajudar você na aprimoração da sua arte, como também no seu bem-estar, que é justamente o que as pessoas da terapia estão querendo. Então tá tudo dentro de um conjunto só do que eu estou oferecendo, certo? E nesse conjunto, isso que eu estou mostrando aqui, o que eu estou tentando mostrar que eu aprimorei, é porque, mesmo que não seja um realismo, eu pretendo mostrar que a rocha não acaba sobre as águas, ela não está flutuando sobre as águas, ela está imersa na água. E a água, ela não é leitosa, embora seja um rio, né? Porque aqui é a dama do lago. Embora seja um lago, e um lago pode ser leitoso ao ponto de esconder o que está embaixo, eu não quero esse lago completamente leitoso, certo? Então, eu coloquei essa sombra embaixo, e já tinha colocado no vídeo anterior. Mas dessa vez eu fiz uma modificação. Bem, continuando aqui, porque eu precisei parar, certo? E nesse programa de captura eu vou precisar parar algumas vezes, porque ele tem uma tendência a cair e eu não quero perder o que eu fiz, o material. Então eu vou parar mais ou menos em 15 minutos ou 20 minutos, tá bem? Então eu usei aqui o pincel
o pincel redondo, pintura pincel redondo, com a cor hashtag 141B1F. Por que eu mudei? Porque esse pincel, embora seja um pouco transparente, pode ver, ele é mais escuro e mais completo do que o pincel. A cor é mais escura e o pincel é mais completo, mais inteiro do que o pincel que a gente usa para fazer o estilo de pintura a óleo. Porque, olha como é a pintura a óleo que eu usei, né? Porque eu quis usar essa técnica de pintura a óleo, em que a gente vai, no caso eu usei 3 cores e fui fazendo. É um estilo de pintura digital, é um tipo de método, é uma técnica, certo? Mas que não é a única. Eu vou mostrar outras também. Hoje mesmo eu vou mostrar algo que vocês podem fazer, caso vocês não queiram usar essa técnica que eu usei para pintura das pedras. Mas o fundamento é o mesmo, pode ver. Eu usei aqui, no caso, eram tons de cinza. Eu usei somente 3, que foi uma cor clara, uma cor média e uma cor escura, de tons de cinza, que eu mostrei que vou mostrar também ainda nesse, mas mostrei já no vídeo anterior, caso quem esteja querendo ver logo, certo? Mas vai estar aqui nessa, porque eu vou pintar essa outra pedra aqui, certo? Então, o que foi que eu fiz? Voltando aqui, né? Eu usei aquele pincel redondo, tal, mais preenchido e com a cor mais escura, para fazer essa área aqui, tá bom? Então, o que aconteceu? Lógico que ficaram umas partes aqui que eu tinha que completar um pouco mais, ficou aparecendo mais escura, mas a água ainda estava muito por cima, sem aparecer tanto. Então, eu tinha que mostrar um pouco mais da rocha embaixo. Então, eu precisei usar a borracha. Usei ela, o aerógrafo suave, eu usei não foi em 100%, eu tive que diminuir bastante. Eu não me lembro muito das configurações, mas eu vou mostrar novamente na outra que eu vou fazer aqui, né? Nessa daqui, vou ainda fazer essa daqui. Então, então vocês vão ver como foi que eu fiz. Mas o fato é que eu precisei apagar um pouco essa área para ficar um pouco mais escura. Pode ver que agora está parecendo que a rocha está penetrando a água, está aparecendo muito mais do que antes, porque ela é gradativa. Pode ser que eu ainda ajuste essa areazinha aqui, certo? Pode ser que eu ainda ajuste, porque eu não quero ela reta desse jeito, eu quero mais ou menos assim, que ela penetre dessa forma assim, certo? Então ela vai penetrar dessa forma, e aí no caso eu vou acompanhar uma cor mais escura, mas ela vai clareando. Por quê? Porque na medida que vai chegando nessa área aqui, vai ficando mais difícil de você enxergar a transparência. Tudo isso que eu estou mostrando para você é um fundamento da arte digital, tá bem? Então já estou mostrando, cada vez eu vou mostrar mais fundamentos. Já mostrei anteriormente, só que talvez eu não tenha dado uma explicação tão precisa, mas agora você está vendo aí algo que você vai percebendo também, certo? Quando eu não esclarecer tão precisamente, vocês vão percebendo que são fundamentos. Dá para perceber que são fundamentos. À medida que você também for criando um feeling, isso vai ficando mais fácil, certo? Então, né? Então, voltando, que agora a gente vai fazer eu quero mostrar outro estilo de como colorir, preencher uma parte plana, como é dessa pedra aqui, certo? Claro que ela não vai ser completamente plana, ela tem umas ondulações aqui, por exemplo, certo? Eu vou querer colocar outras ondulações onde tem essas marcas, ó. Você vai ter que acompanhar o desenho também, né? Você tem uma line art, você vai querer acompanhar aquelas marcações da line art. Quando é grayscale, ainda é mais fácil, porque você acompanha a luz e sombra. E no caso, o grayscale são tipo tons de cinza, onde você vai acompanhando luz e sombra e cobrindo com cores da maneira como você quer. Então você vai seguindo. Na line art você também segue, porque você vê as ondulações. Aqui tem uma ondulação, ó. Então você vai seguir uma ondulação aí, certo? Então, não vai ser completamente plano por isso, mas você pode iniciar de uma forma plana. Até essa daqui eu poderia ter iniciado... Opa, tá embaixo, né? Essa rocha daí, eu poderia ter iniciado dessa forma, mas eu preferi usar o método do tipo pintura de um quadro. As pinturas a óleo em quadro, você começa dando pinceladas com cores diferentes e você vai mesclando, inclusive porque o óleo, ele é
Na verdade, eu só pintei em acrílico em tela, certo? Porque tinta a óleo, ela tem um pouco é um pouco tóxica para algumas pessoas. Eu tenho uma filha cardíaca, então eu não utilizo esses mediums, certo? Mas eu tenho uma ideia do que seja. E o acrílico é muito parecido, só que a tinta acrílica, ela seca logo, ela seca mais rápido do que a óleo. Então a óleo, ela dá mais chance de você fazer as mesclagens como eu fiz, né? Usando o smudge aqui, né? Eu faço esse tipo de mesclagem do mesmo jeito que é bastante fácil na tinta a óleo. Então é o que eu gosto de fazer nas pinturas digitais, essas mesclagens o tempo inteiro. Eu gosto de usar as cores e fazer essas mesclagens. Como foi só tons de cinza, 3 cores foram suficientes, uma escura, uma média e uma clara. Sendo que a escura vai fazer as partes mais em sombra e a mais clara a parte mais de luz, embora eu ainda vá fazer talvez algumas modificações de acordo com o espaço, como eu fiz nessa área aqui. Quem quiser pode voltar para outras partes, como foi que eu coloquei esse aspecto mais azulado para combinar com o fundo, que foi, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês perceberem, foi nessa camada aqui, olha, observem aí, quando eu tiro, fica muito separado as duas partes, como se tivesse um pouco mais para cá e não pegasse um pouco da luz que está atrás, que é azul. Mas aqui ela meio que faz uma composição mais completa, onde ela estivesse lá, naquele ambiente azulado, onde aquela luz azul caminhasse até essa área aqui, certo? Entende? Isso também é fundamento. Isso é muito sentido também, porque eu nunca fiz curso, mas eu desenho desde a infância, embora eu tenha parado muito tempo, eu tenho um feeling muito profundo. Por isso que eu digo que eu posso ensinar vocês. Porque é muito grande o meu contato nesse sentido aí artístico, certo? Porque muitas e muitas vezes na minha vida eu não precisei buscar estudo nenhum para saber o que fazer. Muitas dessas coisas aqui que eu estou mostrando a vocês, eu estou fazendo pela primeira vez. Pode ser estranho, vocês não vejam isso como algo soberbo, porque não é. Isso aqui eu só estou querendo mostrar que isso existe e que é uma capacidade humana, porque eu sou humana, e que também é adquirida, porque muitas coisas foram aumentando em mim na medida que eu fui amadurecendo, sem estudar, certo? Sem estudar os métodos ou técnicas ou nada, isso foi crescendo em mim, porque foi aumentando o contato com esse lado interno. Então é muito complicado para quem está ouvindo, para algumas pessoas, certo? Mas para outras isso pode ser um pouco curioso e, de certa forma, pode ser que vocês consigam, alguém realmente mais interessado, consiga, de acordo com o que eu estou oferecendo, alcançar um nível de estar sempre nesse contato e fazer isso crescer e crescer e crescer. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a pessoa começa a praticar, ela já começa a entrar em contato com isso. Porque a sua alma já vai começar a estar ali. Se você fica muito preso em técnicas e somente sempre insistindo em tutoriais, só em técnicas, vai ser mais difícil. Mas não é, deixa eu explicar um pouco isso. Que eu expliquei da vez passada então eu não quero complicar a cabeça de vocês, certo? A técnica sim vai ajudar nisso também. Porque isso vai ficar pertencente a você. Porque você é um todo, é um conjunto, certo? Quando você diz, eu vou entrar em contato com minha alma, você não está tirando todo o conjunto, não. Porque você vai estar aqui, neste corpo, com esta mente ligada à alma, certo? Então o que é que vai acontecer? No caso, você, na medida que você for estudando, vá se soltando. É isso que eu quero dizer para você. Não é que você não estude as técnicas. Apenas se solte um pouco mais. Inclusive as técnicas são importantes, até necessárias para a maioria das pessoas, certo? Por quê? Porque é através desse conhecimento que vai para a mente, que está na mente, né? Que fica na mente. E nos neurônios, o cérebro também entra a parte física, né? Além da parte física que você usa o seu corpo para colorir, é claro. Você vai usar sua mão e tudo. Mas isso entra em contato com
a sua alma. Na hora que você está usando as técnicas, você vai se soltando. Agora, eu digo, quando eu friso, é porque tem pessoas, eu sei que tem, que elas não têm autoconfiança. E o que acontece? Elas se prendem muito na técnica e elas nunca conseguem deixar a alma alcançá-la, para que depois ela possa criar por si mesma. E aí elas ficam sempre buscando tutoriais, sempre. Sabe o que é ideal para que você aumente mais e mais esse feeling? Além das técnicas que vai ajudar, porque você vai criar segurança em colorir, em pintar, em desenhar também, certo? Você vai adquirir mais segurança, além da técnica e o método que você arranjar, qualquer, aí tem vários, né? Você observar tanto a vida, tudo que há de material externo, certo? Como você olhar outras artes. Eu ando muito no Pinterest e eu vejo muitas coisas que eu coloco aqui, eu posso estar utilizando porque eu já vi em algum lugar, só que eu não me lembro, mas está lá, ficou em mim, entende? Então, quando você está sempre observando a vida, observando o céu, a natureza, observando as pessoas, observando outras artes, outros desenhos, sabe, observando tudo, só passeando assim com a vista, aquilo vai penetrando em você e vai fazer parte do seu feeling, entende? Vai fazer parte disso. Sem contar que existem as conexões entre as pessoas, que nós somos. Isso aí entra no ramo da expansão da consciência, então eu não vou me aprofundar, mas saiba que somos todos conectados e nós podemos sim entrar em contato interno, mesmo sem saber, mesmo inconscientemente, com outro artista, e a partir daí você, às vezes, até fazer algo parecido e depois que percebe, olha, isso aqui eu fiz e a pessoa também fez igual ou fez parecido e, na verdade, no entanto, foi um contato que vocês tiveram juntos, vocês se conectaram e sem querer você estava ali fazendo, ou ela estava fazendo, você não sabe qual foi a ordem, quem fez primeiro, né? Isso aconteceu até na criação do avião, né? Porque alguns dizem que foi aqueles dois irmãos e outros dizem que foi Santos Dumont e fica aquela briga, mas na verdade pode ter sido só um contato entre os dois e talvez até entre uma terceira energia que estava no extrafísico. Entende? Então isso é muito profundo, é da expansão da consciência, mas como eu quero mostrar a vocês que há uma possibilidade de um feeling para vocês se tornarem grandes artistas, para vocês começarem a criar suas próprias coisas sem precisar de tutoriais. Os tutoriais vão ser somente para vocês adquirirem as técnicas e os fundamentos que eu vou oferecer a vocês aqui, que eu estou oferecendo já aqui, tanto de arte digital, como de colorido, como dos programas, vão servir para vocês melhorarem esse contato consigo mesmos e trazerem para a sua realidade tudo o que vocês querem colocar de beleza e de expressão de si mesmo aqui, certo? Tá bem? Então, deixa eu desligar um pouco aqui, porque pelo motivo que eu expliquei, né? Bom, então eu vou agora mostrar mais um fundamento que tem em vários programas, que eu vou mostrar, como eu disse, pintando essa parte plana da pedra. E, bom, eu vou desligar primeiro isso aqui. Eu quero mostrar aqui, ó, esses, deixa eu ver aqui, esses pixels que vocês estão vendo aqui aqui, tá vendo? Eles não devem existir nas artes, certo? Mas isso aqui não tem problema, porque além de você vai ficar coberto com a guirlanda, esse aqui é para uma, como eu falei, é de baixa resolução e para uma animação para a web, como eu falei no vídeo passado, se eu não me engano. Isso não vai aparecer na web, não vai aparecer na animação. Então não tem importância, mas eu quis frisar isso para vocês, porque eu quero que vocês tomem cuidado, não deixar imagens pixeladas dessa forma, entendeu? Isso é uma coisa que eu gostaria de frisar, só para... Mas vamos lá, né? Então, esse fundamento que eu vou mostrar agora tem em todos os programas, que é você usar, ó, esse aqui é a ferramenta de seleção, mão livre, tá vendo? Todos podem até mudar o nome da ferramenta, embora seja de seleção, mas mudar o estilo
do ícone, mudar, tem a mão livre também, certo? Mas talvez eles digam de outra forma. Vai mudar somente, às vezes, a maneira deles mostrarem no programa, mas todo o programa de edição de imagem tem, os melhores pelo menos, tem uma ferramenta de seleção. E isso é o que eu vou fazer agora. Eu vou selecionar a área que eu quero colorir, certo? Não precisa ser bem feito, porque eu só estou dando um exemplo de algo. Então, tem algumas pinturas em que você vai usar a seleção numa camada separada, certo? Para que não pinte sobre a outra, porque isso... Eu já falei também que é sempre bom guardar em camadas para que você possa fazer modificações depois, caso você queira, principalmente se você trabalha para alguém, certo? Ou de forma comissionada, ou empresas. Bom, eu não quero entrar muito nesse detalhe porque não é a minha função aqui, certo? Mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo, né? Caso alguém queira saber da importância de separar em camadas. Pronto, é isso. Então, tem vários motivos e um deles é esse. Então, aqui eu vou botar uma cor mais clara. Embora eu não vá usar essa cor, eu acho que eu vou começar com a outra, eu vou decidir, certo? E eu vou só arrastar a bolinha para cá, ó. Nesse programa Procreate, basta arrastar a bolinha. Mas nos outros programas, geralmente é um baldinho de tinta que tem. É um baldinho de tinta. Geralmente é um baldinho ou... geralmente é, certo? No Photoshop é. Então você coloca o baldinho, você clica o baldinho dentro da área que você selecionou. Aqui você basta puxar a bolinha, certo? Que ele faz isso no Procreate. Então, basta você tirar a seleção, pronto, tá aí. E aí você começa uma pintura de luz e sombra sobre isso. Ou se você quiser mais cores, você começa a usar mais cores sobre isso. Mas pelo menos toda a parte branca ou transparente que não tenha cor nenhuma já vai ter desaparecido. Porque aqui eu precisei observar mais. Aqui, deixa eu mostrar aqui o que é que eu estou dizendo aqui. Porque aqui eu precisei, nessa rocha, eu precisei observar mais onde é que estava faltando. Tanto é que quando eu comecei a pintar a área de baixo, eu percebi que tinha alguns pontos que ainda não estavam cobertos. Então, eu usei o smudge e cobri, certo? Então, quando você faz essa técnica aqui, esse método de preenchimento total antes de você pintar ou colorir o restante do colorido ou a luz e sombra, porque no caso de cinza, se quiser, você pode usar só luz e sombra, né? Uma cor clara e uma cor escura, nessa cor média que eu coloquei aqui. Mas se você quer uma coisa mais colorida, você pode iniciar com qualquer cor, qualquer uma das cores que você vai querer colorir, de preferência uma que não vai atrapalhar ou vai facilitar o colorido que você quer fazer, e depois você sai acrescentando as outras cores em cima com os pincéis que você escolher. Pode ser eu ter esse pincel, nesse caso um pincel a óleo como eu estava usando, certo? E eu posso até aumentar o pincel, o tamanho do pincel e deixar a opacidade também 100%. E eu saio... Opa, tô com a tinta errada. Olha, vamos mudar para... Eu coloquei... Eu não me lembro qual foi que eu coloquei, mas deixa eu ver se... Ó, essa aqui já faz sombra, né? E eu já vou colocando, fazendo uma mudança, certo? Como eu quero, de acordo com o que eu quero que seja essa pedra. Esse pincel a óleo aí, pode ver que ele fica muito marcado. E muitas partes aqui de uma pedra que ela é mais plana, você vai querer uma coisa mais usando... você vai precisar mais do smudge, né? Dessa ferramenta de manchar, que a gente faz as borradinhas e as mesclagens, para poder tornar mais plano, tá vendo? Só que sem perder a beleza de uma mistura de cor. Que o próprio pincel, que ele tem umas aberturas, olha, e quando você passa 2 vezes ele fica mais escuro, o próprio pincel dá a você essa possibilidade, entende? Então, tudo isso faz parte também de fundamentos de arte digital que você vai aí adquirindo para você alcançar esse feeling, essa percepção de alma na construção da sua, né, na busca da sua criatividade para a construção das suas obras criativas, tá bem? Daquelas que você não precisa estar observando algo
e fazendo igual, que é no caso do realismo, você vai criar uma coisa igual. Embora o realismo também você pode criar a partir de uma imaginação. A gravação ficou muito longa, então resolvi dividir em 2 partes, a 6, que é a de hoje, e a 7, que é a de amanhã. Com esse mesmo assunto que a gente está falando, os fundamentos, né? E depois a gente vai completando a pintura. Nesse caso vai ser primeiramente essa rocha aí, essa pedra que eu estou colorindo agora, tá bem? Então um abraço fraterno bem carinhoso e até a próxima!